Continuo? Desculpa aí, pode continuar. Certo. E pronto. Os dados coletados com a Desk Research nos ajudaram a determinar esses pontos, que os transportes públicos atendem a maior parte da população, pessoas de todas as faixas etárias utilizam o transporte público para cumprir seus objetivos. Há muita insatisfação com vários aspectos do transporte, e os usuários perdem muito tempo entre esperas e viagens. Também elaboramos um questionário e realizamos algumas entrevistas, como eu falei antes, e foram mais de 40 respostas que permitiram entender os pensamentos e sentimentos dos usuários e identificar as oportunidades de inovação. Aqui a gente começa a definição temática, onde a gente definiu as personas. Carla, ela reside em Camaragibe, é uma estudante, e ela frequenta a escola no centro da cidade e ela tem que pegar 2 ônibus e fazer o processo via integração, terminar integrado. Ela gasta em média 1 hora e meia com suas viagens, ela gosta de ouvir música durante o trajeto e ela sente muito medo de ser assaltada ou sofrer assédio. Costuma seguir o trajeto em pé no ônibus, certo? E dos desejos dela, eu gostaria de saber o horário exato que seus ônibus passarão, porque passa muito tempo no sol esperando. Temos Jonas também, residente de Jabotão, e ele trabalha em Afogados, pega um ônibus e um metrô e frequenta o terminal integrado de Jabotão. Gasta em média 50 minutos com esperas de viagens e costuma ler durante o trajeto. Além disso, ele se incomoda muito com barulho excessivo feito pelos passageiros, inclusive som, que é proibido no ônibus. Muita gente não respeita a lei dentro do ônibus, muita gente fuma dentro do ônibus. E ele gostaria que os vendedores ambulantes fossem menos caóticos. Temos Neide, dona de casa, residente em Putinga. Ela realiza um acompanhamento médico no Hospital das Clínicas, pega um ônibus e gasta em média 30 minutos. Ela gosta de olhar a vista pela janela durante o trajeto, às vezes conversa com os outros passageiros. E sua dor principal é que ela espera pelo ônibus em pé e às vezes segue viagem a pé, pois não cedem um assento e sempre perdem lugar na fila, pois outros a furam. Nesse caso, a gente vê o desrespeito à lei, que o idoso ele tem o assento preferencial, e o seu desejo é que ela gostaria de não pegar ônibus muito lotados e ter o seu assento respeitado. Dado essas pesquisas que a gente fez, a gente definiu as principais dores do transporte público, que é a lotação como principal causa, a imprecisão dos horários, tempo de espera excessivo, insegurança física e moral, desorganização nas filas, desconforto e falta de respeito. Também definimos os desejos, que seriam a organização dos locais de transporte, a segurança física e moral novamente, que como a gente tem um desrespeito, a organização das atividades de venda, o conhecimento dos horários de lotação, respeito entre os passageiros, formas variadas para o pagamento de passagem, que já existe, que é o VEM, e o pagamento monetário normal, mas tem muitas dificuldades envolvendo esse processo do VEM, e internet gratuita. Dentre os artefatos que percebemos que as pessoas utilizam nas suas viagens, são diversos. Celulares, relógios, dados móveis, fones de ouvido, livros e qualquer outro dispositivo de leitura, comidas, mochilas principalmente. Se você não vira uma pessoa no ônibus com mochila, é estranho. E os cartões de passagem vêm, que é a solução da prefeitura do estado para alterar a forma de pagamento via dinheiro físico. E as oportunidades, para identificar nesse cenário, a gente precisou conhecer as formas alternativas que estão sendo utilizadas pelos usuários para contornar alguns dos problemas apresentados e os que já existem à disposição e que poderia ser reaproveitado. As gambiarras que foram relatadas e que pudemos identificar eram pessoas furando fila e pulando janelas, dada a lotação. Isso é muito comum nos terminais integrados quando o ônibus chega. A venda de passagens de forma não oficial, embarque exclusivo com cartão VEM, dado que o embarque é exclusivo com cartão VEM. Isso ocorre muito no BRT, e no BRT do DERB, principalmente, que é muito lotado, as máquinas que recarregam VEM, elas não funcionam o tempo todo. E, dado isso, as pessoas preferem ou não esperar a fila, ou simplesmente a conveniência ou a pessoa que não tem um VEM, ela paga um terceiro, que cobra mais caro a passagem,
por R$ 4, por exemplo, quando a passagem deveria ser R$ 3,45, e ele passa o vem para você e você pega o BRT, dado que não tem uma forma de você pagar com dinheiro físico a passagem. Temos também os vendedores ambulantes, que é uma gambiarra, já que eles entram no ônibus de qualquer forma, sem pagar passagem. E os grupos de WhatsApp e outras redes sociais, que as pessoas utilizam para determinar a localização e lotação dos ônibus. Seriam para obter informações em tempo real. E a forma de reaproveitar os artefatos que a gente pode observar, TVs e alto-falantes instalados para exibição dos horários dos ônibus, alto-falantes instalados para sonorização do ambiente, smartphones para comunicação, liberação das catracas ao uso do VEM e precisão da localização e edição da lotação nos apps existentes. Existem aplicativos que determinam a localização, mas muitas vezes eles não determinam com precisão onde o ônibus está. Ele pode até lhe fornecer uma estimativa e você ir na sorte na parada para ver se o ônibus chegou ou não, mas ele não determina com precisão. E as oportunidades principais que a gente encontrou seria a recuperação de créditos do VEM comum, porque nesse caso, o VEM comum, quando ele é furtado, todo o crédito existente no cartão VEM, você não tem como reaver. Que não é o mesmo caso do VEM trabalhador e do VEM estudante. E essa é uma excelente oportunidade que a gente conseguiria fornecer uma solução. E a obtenção dos números de passageiros, a lotação dos transportes em tempo real. Isso até ajudaria a obter melhor os dados do transporte e solucionar problemas. E como desafios, algumas barreiras que podem se erguer durante a nossa caminhada. Primeiro, o nível de investimento para algumas soluções pode ser elevado, configurando uma barreira principal. E além disso, outro grande desafio é que muitos problemas presentes no contexto do ônibus, eles não envolvem tecnologia em si. E seria improvável ou impossível serem solucionados com a inovação tecnológica. Por exemplo, a lotação do ônibus, ela não seria um problema de tecnologia, mas um problema de infraestrutura, da falta de ônibus nos terminais integrados. E o impacto seria a grande relevância para a população em geral, visto que esses transportes são utilizados por muitos, atuando como principal meio de locomoção para a maior parte da população. Primariamente, o impacto desse mercado seria o estado de Pernambuco, mais precisamente a região metropolitana do Recife, onde se concentra o uso dos transportes, mas as dores e usos apresentados são compartilhados entre usuários de todo o Brasil. Como Igor, 30 segundos. Materiais jornalísticos na TV, rádio e internet, em depoimento das pessoas nas redes sociais e em pesquisas realizadas por empresas e órgãos relacionados. Portanto, é possível expandir esse mercado a nível nacional, mediante análise mais detalhada de cada região. Obrigado, nós somos o grupo de Transporte Público e Infraestrutura. Teria alguma dúvida e sugestão? Obrigado, Igor. Valeu, Igor. Eu tenho uma primeiro sugestão. aqui, normalmente, seguindo o protocolo, é isso. A palavra está com os alunos aí. Sugestões, dúvidas, críticas. Vai lá, quem falou? Fui eu. Eu tenho uma sugestão na parte de oportunidades, né? Quando eu falava da parte de lotação, que não envolve, o problema não envolve tecnologia, né? Mas eu vejo que, por exemplo, tem o Waze, que é aquele aplicativo que já dá a informação de quanto o ônibus que vem, quanto tempo falta. Eu só sinto a falta da informação de se o ônibus está lotado ou não. E se seria possível, né? Se é possível o aplicativo dar essa informação também, né? De repente é uma oportunidade de tentar resolver isso aí. Isso também. Tu fala do Waze, né? O Waze, o Waze. Acho que é o Waze, Então, porque já existe, né? Criar um outro, acho que é bom aproveitar que já existe, né? então ele já faz o processo de localização do ônibus, mas é preciso... O Waze não, desculpa. O Waze não, eu confundi os aplicativos. É o Citamob. Então, o Citamob, a questão dele, pelo menos meu uso particular, é que ele não era preciso. Tipo, ele podia dizer que o ônibus ele estava na Rosa Silva, aí beleza, eu sei que ele está em algum lugar da Rosa Silva.
Aí eu ia pra parada pegar o ônibus, tipo, esperando uns 5 a 10 minutos quando eu podia, tipo, ir mais perto do horário, se ele fosse preciso, sabe? Mas se mudou, eu realmente não sei. Mas eu vou dar a gente tem esse aplicativo em mente como competidor para analisar e a gente vai anotar que o principal diferencial seria a lotação. Obrigado. Mais alguém com algum comentário, contribuição? Se alguém do grupo também quiser citar mais algum detalhe que eu não expliquei bem na apresentação, cita-se à vontade. Passamos agora, então, para os comentários dos professores. Fala, professor José Carlos. Não, como já examinei esse problema há muitos anos, eu ainda hoje vejo que as autoridades do transporte ainda consideram a questão da sincronização das atividades como uma questão dada, ou seja, a lotação se dá porque as pessoas têm uma sincronização de horário de trabalho, ou seja, o trabalho começa às 8, acaba a meio-dia e volta para casa, depois volta. Ou seja, existe uma sincronização das atividades econômicas que fazem com que os transportes cumpram essa sincronização. E que tal vocês pensarem em uma dessincronização dessas atividades? Ou seja, um conjunto de atividades serem colocadas em horários diferentes das outras. Eu estou tentando ver com que vocês pensem essa questão no sentido mais amplo, porque o transporte não é só ele em si ali dentro do conduto, do veículo, mas sim está interligando um planejamento de transporte. Sim. Falando nesse ponto, inclusive uma das pessoas que a gente entrevistou, ela disse que uma das maiores felicidades, assim, era quando de uma mesma linha de ônibus, uma linha que seja muito movimentada, existiam 5, por exemplo, no terminal integrado. E aí, quando vai passar um, ele vai sair entupido, mas aí o segundo ele vai ser um pouco menos, e isso permite um fluxo de pessoas muito grande. Então, eu vou notar essa parte da desincronização, e eu queria citar esse ponto também, que quando tem mais de um da mesma linha, geralmente essa parte da lotação, as pessoas tendem a ficar bastante contentes quando tem mais da linha. Oi. Eu queria fazer uma pergunta também para vocês, que é o seguinte: eu achei que ficou bom. Vocês têm que ter calma para não, de fato, ainda se precipitar e já focar num. Vocês têm várias possibilidades, entendeu? Então, ter calma aí para a gente não prematuramente já decidir para onde vocês vão, entendeu? E aí o que eu senti mais falta, aí eu entendi a técnica de você, mas você falou que também fez algum questionário, eu tinha entendido isso na abertura da tua fala, Igor. Aí eu queria saber, vocês rodaram naquela lista de problemas que vocês citam, acho que é no slide, logo no comecinho, põe aí. Vou colocar aqui. Tem uma meia dúzia ou 8 problemas, volta aí. Seria na parte das dores aqui? Isso. Vocês chegaram a rodar algum questionário na internet para saber qual dessas aí, ou quais dessas, se tem uma prioridade nas pessoas, ou não que você precise seguir, porque, por exemplo, vocês podem atacar uma questão de insegurança física e moral, e que você tem um nicho ali, sobretudo de mulheres, e só relacionar isso, mas você chegaram a ter algum dado sobre o que é que as pessoas disso aí acharam que era mais crítico? Deixa eu... De fato, não teve um ranking, mas o que a gente ouviu das pessoas
A gente não fez o ranking, mas do que a gente ouviu, se tratava da lotação e do desconforto. Eram as principais críticas. Tá. Ok. Beleza. Mas seria bom a gente eu tenho uma refazer sugestão fazer. Se vocês puderem fazer esse tipo de pesquisa, é legal, porque na hora de apresentar, vocês dizem, olha, a gente identificou essas dores em geral e a gente. E essas são a resposta das pessoas, entendeu? As pessoas estão achando que isso aqui é mais crítico. Uhum. Aí ajuda a fundamentar. Isso em projetão, o tempo todo, a gente vai pedir para justificar as escolhas de vocês. E as justificativas são sempre em termos daquilo que os clientes de vocês falaram, do que é que eles querem, do que é que interessa mais. Como eu falei, não é obrigada porque, sei lá, a lotação ser mais crítica, que vocês necessariamente vão cuidar disso. Vocês podem achar que, se, por exemplo, assédio moral é um problema que vocês estão a fim de tratar num nicho particular de clientes, também vale. Uhum. Mas, legal, ok. E aí eu só reforçando o que o Zé falou, quando for na hora de pensar a solução, pensar como um todo pode ajudar vocês a encontrar alguma solução que ninguém viu. Certo. Obrigado, Jair. Tá muito em curso hoje, só como uma provocação, toda uma reflexão. Eu acho que já tem uma cidade de São Paulo que está rodando isso, que é essa reflexão sobre os transportes públicos, que tem esse paradigma de seguir sempre uma mesma rota, poder fazer ajustes de rota em função da demanda das pessoas. Isso é uma discussão que está começando a entrar aí, que é muito normal quando a gente está pensando em termos de Uber Pool, essas coisas todas. Então, legal. Mas ainda é cedo, era só uma provocação. Carlos? Uma outra questão que seria importante vocês observarem é que toda vez que a população é chamada para falar dos problemas de transportes, remetem sempre aos donos de empresas. Mas a questão que eles dizem, mas é o setor que é regulado, ou quais são as regras que a entidade metropolitana estabelece, isso constrange o nosso serviço. Então, seria importante vocês entenderem também como é que o meio de transporte é regulado pelo governo do Estado. Sim. Fernando? Isso. O que eu ia falar é na linha do que o Geber falou e também do que o Zé colocou agora. Tentem mergulhar mais nessas dores, tentar entender, por exemplo, lotação ou, por exemplo, desconforto. Então, o que é desconforto para esse pessoal? Por que é desconforto? Porque pode ter, por exemplo, o desconforto pode ser reportado como um banco, vamos dizer assim, não acolchoado, mas pode ser reportado a você ter, sei lá, 60 pessoas no ônibus, o empurra da fila, que está relacionado com desorganização de fila, que está relacionado com insegurança física e moral. Tentem ver isso, e aí ver como vocês podem, talvez, captar mais de quais são as possíveis causas raízes, né, das dores e dos desejos, que às vezes tem uma relação. E, assim, quando vocês forem reportar um problema, ou reportar uma dor, ou um desejo, evitem esse tipo de descrição, falta de respeito. A gente entende falta de respeito, beleza, mas tem outros assim, falta de segurança. Esse tipo de descrição, ela não é legal, porque você está dizendo que se tiver segurança, resolve. Mas o que quer dizer com falta de respeito? É comportamento inadequado das pessoas? Falta de educação. Falta de Muito educação. Bom, Fernando. Educação. Tá? Então, Muito pensem bom. a respeito disso. E vejam o porquê dessas coisas não serem resolvidas. Principalmente como o Zé colocou. Talvez, muitas vezes, você não consiga ter subsídios para medir se determinada política pública está sendo executada direito. Então, vejam se vocês conseguem, por exemplo, fornecer dados que talvez a empresa de ônibus... Por que o Citamob não tem a localização exata? Será que é do interesse da empresa gerar um dado que vai permitir mostrar que tem menos ônibus rodando ou que o ônibus está demorando mais no itinerário? Então, vão além do que está pronto também e vejam se vocês... O que falta para aquela questão ser resolvida?
vocês podem ter boas deixas aí que podem ser interessantes a depender do caminho que vocês querem seguir. Beleza? Beleza, professor. Bosco? Um pouco na linha do que o Zé Carlos começou, vocês fizeram, primeiramente, Igor, parabéns pela apresentação, acho que o grupo trabalhou bem, mas vocês fizeram uma apresentação muito baseada no usuário. É importante também vocês ouvirem os outros atores que estão envolvidos, como, por exemplo, quem presta o serviço, ou quem regula o serviço, como o Zé Carlos mencionou. Então, tentem, nas próximas apresentações, colocar perspectivas das outras pessoas que estão envolvidas também nesse problema, não só os usuários. Certo. É isso. Obrigado, professor. Beleza. Mais alguém? Podemos passar para o próximo grupo? Tá. Então, Igor, tu pode já fechar tua apresentação. Fechei? Sim. Fechei. Beleza. Alguém da agricultura, produtividade, saúde mental nas redes ou diversão e música? Produtividade. Produtividade. Tá bom. Deixa eu apresentar aqui. Um momento. Acho que a gente de música pode ser o próximo, se não tiver problema. Pode sim. Geber, tá aí? Diz. Tô. Depois tu entra no SAG lá, vice, porque a previsão de sair o resultado era hoje. Na FAPESP. Eita, vou olhar. Beleza? Conseguem ver a tela? Sim, pode começar. Tranquilo. Bom dia, meu nome é Agenor, eu faço parte do grupo, né, que construiu essa apresentação, né, que é o grupo de produtividade e saúde mental, e esses são os nomes dos participantes, né. Nós realizamos a Quest 2, que trata, né, sobre temas e oportunidades, e primeiramente, né, eu acredito que seja importante, antes de apresentar os resultados, salientar que nós utilizamos também métodos de questionários e também nos baseamos em alguns dados que foram levantados a partir das experiências de trabalho remoto que foram realizadas, né, em grande peso no ano passado, né, por meio de artigos. Esses dados foram retirados por meio de artigos e também por meio dos próprios questionamentos diante das nossas residências, né, que foi justamente o local que deu origem a esse tema. A observação foi feita em residências, que tem sido esse espaço de trabalho remoto, né, a partir das nossas experiências e também de familiares e pessoas próximas. Primeiramente, a partir dessa observação, nós destacamos as dores que nós podemos perceber. Nós decidimos separar essas dores em 4 aspectos, né? O aspecto da infraestrutura, isolamento, saúde e falta de organização. O primeiro que eu gostaria de destacar é o da infraestrutura. Então, muitas das pessoas reclamam a partir desse trabalho em casa, né? Esse trabalho remoto, a conexão de internet inadequada, falta de equipamentos de home office, ou seja, as pessoas não têm uma estrutura adequada para a realização do trabalho, e também o compartilhamento de dados, que muitas vezes as pessoas têm esse receio, né, as pessoas relatam esse receio desse compartilhamento, né, desse perigo, esse possível ou potencial perigo de utilizar e de compartilhar dados dentro de casa. Também o aspecto do isolamento se destacam, né, os pontos da preocupação com a família. Então, no ambiente do trabalho, se junta, existe, né, essa mistura
da preocupação com a família diante da situação de pandemia que as pessoas que estamos passando, a falta de motivação, que é um ponto que se repete não somente nesse aspecto, e a ansiedade, que é um sentimento que acontece, né, num aspecto tanto pessoal, mas também social, diante, né, da visualização de notícias, né, no decorrer do dia de trabalho também. No aspecto da saúde, nós destacamos o mal-estar mental, problemas posturais, né, que também podem ser problemas que já foram trazidos do trabalho para casa, e a falta de exercícios físicos. E o último aspecto, em relação às dores, diz respeito à falta de organização, em que nós percebemos, né, que é muito claro uma falta, uma ausência, muitas vezes, de uma fronteira, de um limite, de uma limitação entre o lazer e o trabalho. Isso, por consequência, acarreta muitos problemas, né? Então, por causa da falta dessa fronteira, muitas dessas pessoas, elas se distraem no decorrer da realização dos seus trabalhos, por causa da falta de conhecimento de como construir essa fronteira entre lazer e trabalho, ou até mesmo por não tentar fazer isso, elas têm uma visão negativa do home office, ou até mesmo porque elas escutam outras pessoas falarem disso, ou porque elas passam por essa experiência, e também essa ausência dessa limitação por acarretar problemas, né, também vai fazer com que essas pessoas não tenham motivação, ou seja, um ponto que se repete nos dois aspectos de dores que a gente colocou. Os desejos que essas pessoas têm, nós também dividimos em 4 aspectos, né? Bem-estar físico e mental, interação, economia de tempo e dinheiro e organização, mais uma vez. No que se refere à interação, nós vimos que a boa comunicação e a motivação para produzir refletem muito o fato de que as pessoas, muitas delas anseiam o local de trabalho, o ambiente de trabalho original, que não fosse a casa, porque esse ambiente, ele é um ambiente que motiva, ele é um ambiente que faz com que, né, crie-se uma atmosfera para que aquela pessoa se sinta motivada. O próprio fato, né, de um colega interagir com outro, compartilhar alguma dor, algo do tipo, é algo que ajuda nesse processo do trabalho. Em relação à economia de tempo e dinheiro, as pessoas também têm o desejo de economizar locomoção. Não somente hoje, né? Anteriormente a essa ascensão do trabalho remoto, esse desejo de economia de locomoção, ele já existia, mas ele continua existindo, as pessoas continuam tendo esse desejo de economizar o seu tempo. E também, ao mesmo tempo, né, concomitantemente, terem esses horários flexíveis. Em relação ao bem-estar físico e mental, as pessoas também, né, dentro desse ambiente de trabalho, elas têm o desejo de evitar pegar doenças, principalmente levando-se em consideração o ambiente, né, o momento histórico que nós estamos vivendo. E elas também desejam um tempo adequado para lazer e o aumento da autoestima. Por último, o último aspecto em relação aos desejos dessas pessoas que foram consultadas, nós destacamos principalmente o desejo de se sentir produtivo, que é um ponto mais relacionado justamente à produtividade, né? Então, diametralmente oposto à dor que elas estavam sentindo, elas desejam, de fato, ter essa divisão entre o lazer e o trabalho, conseguir realizar as atividades atribuídas no prazo e, por último, né, que nós consideramos como uma consequência de todo esse processo de produtividade, elas têm a satisfação e contentamento. Os artefatos que nós achamos são comuns: computador, notebook, celular, tablet, câmera, e aí nós citamos blocos de nota, planilhas também, garrafas d'água. Em relação ao que ficou mais evidente
nós vemos que, diante das dores e desejos, as pessoas desejam organização, motivação e infraestrutura em relação ao ambiente de trabalho delas. Os artefatos que elas poderiam estar utilizando, mas não estão, são aplicativos de organização, agenda, planilha e métricas de desempenho. As gambiarras, que são coisas que elas já utilizam para resolver esses problemas, são esses aplicativos que ajudam na organização, o bloqueio de apps, que também estão embutidos em outros aplicativos, abafador de ruídos e cronômetros para limitar o tempo de trabalho e lazer. E, diante dessas dores e desejos e de todas essas gambiarras que as pessoas estão utilizando, como nós poderíamos inovar? Aplicativos de organização, infraestrutura de trabalho e aumentar a motivação, no qual eu destaco a infraestrutura de trabalho, onde poderia se haver uma transformação do setup, do local onde elas trabalham, uma inovação diante de uma grande gama de aplicativos de organização que existem, fazer algo diferente e também, de alguma forma, motivar essas pessoas diante desse quadro de organização que elas estão. O impacto disso seria grande, tendo em vista o grande aumento da modalidade de trabalho em casa remotamente. E nós agradecemos pela atenção de vocês e aceitamos sugestões. Obrigado, Agenor. Abrimos para comentário dos alunos. Quem quer comentar ou perguntar alguma coisa? Lembrando que vocês podem também interagir aqui pelo chat, né? Se seu microfone está com algum problema ou algo assim. Sugestões, perguntas. Vocês podem fazer perguntas também, gente. Alô, Alguma posso coisa que falar? vocês não entenderam. Pode. Vai, Pedro. Bom dia, pessoal. Sobre o tema, eu acho que é bastante coerente mesmo o tema e foi trazido algumas questões muito interessantes. Eu acredito que, como um problema dessa questão do setup, né, algumas empresas elas trouxeram algum benefício, algum valor monetário para ajudar os trabalhadores a montar esse setup, né? Mas eu acredito que a parte de produtividade não vai tanto pela parte física de hardware. Eu acredito que seja a divisão, que foi trazida até pela apresentação, a divisão do espaço, né? Porque psicologicamente, se a gente trabalha e se a gente faz o lazer no mesmo espaço, a gente tanto pode confundir, quanto pode não conseguir ter a sensação de mudança, né? Então, essa questão da organização ela é muito importante, eu acredito que seja esse o ponto da produtividade. A questão de motivação, de você continuar motivado a fazer as atividades mesmo num ambiente que possa ser, que não seja tão salubre quanto o trabalho, né, que você tem outras distrações, mas também buscar por incentivar essa questão da mudança para ter essa sensação psicológica, né? Você está no trabalho e depois não está mais no trabalho. Muitas pessoas, por exemplo, elas indicam você pelo trocar de roupa, por exemplo. É engraçado, mas tem faz um sentido, né? Aí eu acredito que na junção de todas essas técnicas poderia ser uma aplicação, uma solução que trouxesse exatamente essa melhora na sensação das pessoas que estão no home office, não só agora na pandemia, né? Porque eu acredito que isso vai se estender muito e vai ser adotado por algumas empresas. Obrigado. Fernando? Eu? Já tá professor, já? Ah, não. Oxe, eu pensei. Deixa primeiro Laís. Não, beleza. Laís. Eu acho bem interessante essa temática sobre a produtividade. Eu sou o tipo de pessoa que tem muitos caderninhos, muitas listas, muitos post-its. Então, tipo, acho que uma coisa interessante às vezes é nessa organização de
tempo, horário que você vai estudar tal coisa ou que você vai realizar tal atividade, que às vezes, sempre no início do ano, todo mundo faz e depois vai se prejudicando, né? A sugestão que eu queria trazer era alguns aplicativos que às vezes eu já cheguei a tentar usar. Tem um que é muito interessante, que é sobre gerenciamento de rotina, que é o Fabulous. Não sei se vocês já ouviram falar, mas aí eles trazem muito a ideia de, tipo, você fazer uma rotina da manhã ou coisa do tipo, e no seu tempo. Porque às vezes a gente vai e coloca muita coisa, diz, eu vou caminhar, eu vou fazer yoga, vou não sei o quê, e quando vê, você se frustra por não ter conseguido e acaba não fazendo, enfim, vai seguindo nessa vibe. Aí esse Fabulous, ele vai muito nessa ideia de vamos começar aos poucos. Primeira semana você tem só de beber água toda manhã. Aí ele vai crescendo junto com você. Claro que você também pode ir lá editar e já botar tudo de uma vez, mas ele não indica. E ele tem várias coisas motivacionais, assim, que é bem interessante. E aí, a outra sugestão é estudos em cima de técnicas de estudo e rotina, que foi mais ou menos a base do Fabulous para sair fazendo o que ele faz. E eu acho interessante vocês darem uma olhada nisso, assim, tipo, quando for chegar mais na parte de construir a solução de qual problema que hoje o pessoal acaba não fazendo a rotina, ou não cumprindo as atividades, ou não gerindo o tempo direito. Aí, posso seguir aqui no Baby Steps como metodologias e estudos que tem. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Obrigado, Laís. Adriano. Vocês falaram ali no final de áreas para agir, vocês falaram dessa parte de aplicativos de organização. Como a Laís falou, eu acho que essa é uma área que já é bem explorada. Vocês chegaram a ver como vocês poderiam agir, quais são os problemas que tem nas soluções que já existem? Então, sobre o aplicativo de organização, a gente percebeu isso. E, tipo, quando a gente estava construindo a apresentação, a gente já está bem consciente de que, pelo menos eu posso falar particularmente, existem muitos aplicativos de organização e eles cresceram bastante, né? Eu acho que nos últimos anos muitos surgiram. Mas o que acontece, eu acredito hoje com esse nicho aí, eu acho que eu posso chamar de assim, é que muitos deles talvez não... Assim, eu sei que isso também depende do usuário, mas talvez muitas pessoas acabem se atrapalhando com isso. Mas a gente não chegou a pensar, tipo, de que maneira a gente poderia inovar, porque é uma ideia mais geral agora, mas diante dessa grande gama de aplicativos, como eles poderiam mais ajudar do que atrapalhar. Eu acho que o grupo pensou mais ou menos assim. Muito bom. Obrigado. Incluso nessa linha, Agenor, seria interessante se o grupo ia começar a fazer algumas pesquisas com usuários que utilizam já esses aplicativos para identificar oportunidades. Vamos abrir agora, então, para os comentários dos professores. Fernando, tu estava escrito, e na sequência o professor Jeber. Obrigado, Léo. Obrigado, pessoal. Muito bom. Parabéns. Trabalho em geral. Agora, eu vou trazer alguns pontos para reflexão que valem não só para vocês, mas acho que valem para todo mundo, tá? A gente já está nessa estrada aqui há um tempo e vê isso em outros lugares, né? Então, a gente vê, por exemplo, a temática que vocês escolheram, ela já veio com produtividade de saúde mental, que por si só é muito relevante para esse contexto, tá? Então, vocês fizeram a pesquisa, apresentaram dores e desejos, tá? Então, eu estou aqui como um papel um pouco de advogado do diabo para provocar vocês uma coisa que eu acho que é importante ter esse cuidado agora, tá? Primeiro, tomar muito cuidado com o tal viés de confirmação. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, tá?
Mas é aquela coisa, quando a gente tem, às vezes, uma ideia em mente, aparecem alguns dados, a gente já tenta usar aqueles dados, talvez, para explicar uma ideia que a gente já tem, que é pré-concebida. Eu não estou falando que não existe a relação de produtividade e saúde mental hoje em dia, a gente sabe que tem. Mas cuidado, a riqueza vem quando a gente fala, tenta identificar um problema, não é um problema que vocês querem. Claro, se vocês querem escolher alguma coisa que é de vocês, mas tentem identificar problemas, oportunidades a partir dos dados que eles aparecem para vocês. Debulhem isso. Vou dizer por que eu estou falando isso, né? Às vezes a gente tenta confundir a associação e correlação com causalidade. Por isso é foco, é interessante vocês mergulharem no que está aparecendo para tentar entender quais são as causas reais desses problemas, ou possíveis causas, né? Difícil é a gente encontrar as causas raízes de cara, né? Mas vá mergulhando mais, né? Outra coisa, vocês falaram aqui, principalmente pelo comentário dos colegas, e isso é natural nessa fase, tentem focar no problema e não olhar tanto para a solução. Está na fase agora de tentar entender o problema, tá? Mas ao longo das aulas, vocês vão ver o quanto que se focar no problema é tão mais importante, tão mais pode mudar do que focar na solução, tá? E aí, por que eu estou falando isso, né? Se vocês olharem a descrição das dores e dos desejos de vocês, ela dá a entender, ou ela pode levantar essa lebre, né? Então, eu vou pegar como exemplo um dos casos. Eu vi outros aqui, mas eu também não vou monopolizar o tempo, por causa da organização. Então, você fala nas dores, falta de organização. Aí você fala no desejo, ter organização, né? A dor e o desejo relacionados à organização, desorganização, tem mesmo a ver com o ambiente? Ou é uma questão pessoal daquela pessoa que respondeu, que ela, no fundo, ela está buscando organização e ela está insatisfeita e ela acha que isso tem a ver com o ambiente? E será que isso tem mesmo a ver com o ambiente? Vocês é que tem que saber, ter essa habilidade de ir processando a informação, os dados que chegam para vocês e transformá-los em informação, tá? Porque tem horas que você fala que nas dores, desorganização, mas quando você vai no desejo, tem a questão da autonomia, do tempo para fazer as coisas que querem, tá? Outra coisa, linha de motivação, tomem cuidado. Aumentar a motivação muitas vezes é o que a gente chama de motivo para ação, é aquilo que te dá o start para começar. Para você manter uma rotina, aí é muito mais disciplina do que motivação. E lembra que motivação tem a parte intrínseca e extrínseca. Então, eu vou deixar para os colegas, mas é importante essa primeira apresentação dos dados, mas não tomem tudo como verdade, tomem como pontos de partida para uma investigação, façam novas perguntas e vão cavando para tentar chegar de fato na causa raiz, ou nas causas, ou nas potenciais causas raiz, que acho que aí vocês têm condições de resolver mais o problema do que talvez vocês pegarem dados que têm um ponto de vista muito daquela pessoa, da dor de quem respondeu, mas talvez não seja uma dor coletiva. Beleza? Abraço, pessoal. Obrigado, Fernando. Jeber. Eu vou corroborar aqui o que Fernando disse e ampliar um pouquinho e Léo me corrija aí se eu falar alguma besteira, que é o seguinte, gente. No geral, você tem que ter cuidado com essa pergunta de qual é o desejo da pessoa. Quando a gente fala de desejo, a gente está falando de anseios mais amplos, assim, eu quero mais ser, sei lá, eu quero me sentir melhor, eu quero, sei lá, ser mais produtivo, isso é um desejo. Agora, na hora que o cara diz, não, eu queria ter mais organização, eu queria ter um aplicativo, não sei o quê, aí você já está perguntando a ela qual é a solução. A gente nunca pergunta qual é a solução ao usuário, a gente pergunta o que incomoda. Vocês imaginam que alguém, se você 15 anos atrás ou 20 anos atrás, perguntasse a pessoa, alguém ia dizer que quer como solução alguma coisa que se parece com um smartphone? Não ia acontecer, porque as pessoas nem sequer iam ser capazes de imaginar que era possível fabricar ou criar um artefato desse tipo. Então, o trabalho tem que ser muito em cima do que incomoda e, claro, dos desejos, mas no sentido amplo, não no sentido eu desejo um aplicativo, porque aí a pessoa pode induzir você a uma solução que não faça muito sentido. Você que tem que desenhar a solução e vai haver uma época para isso, a gente vai falar aqui das técnicas de criação de alternativas e seleção de alternativa,
mas essa fase, sobretudo, de entender o problema. E o problema nunca é uma falta de uma solução, senão qualquer coisa é um problema, entendeu? Meu problema. Então, eu estou só corroborando o que Fernando já disse aí, não sei, eu acho que era legal, Léo, tu complementar aí desse ponto de vista de design, como é que é essas coisas. Não, definitivamente, a primeira questão é que, por ser a primeira quest, é natural que a gente esteja somente arranhando a superfície do aquilo que possivelmente vai ser o problema, né? E, definitivamente, a gente precisa ir a fundo atrás de certas questões, né? Então, vamos ter que perguntar aos usuários, né? Por que eles acham que gera esse sentimento de desorganização, né? Se é a quantidade de tarefas, é a falta de uma estrutura física mais adequada, não sei. A gente, como bem colocou aqui Fernando, existe uma técnica da árvore de problemas, onde você vai identificando, fazendo simplesmente perguntas. Por que é que as pessoas acham que existe esse sentimento de desorganização? Porque tem muitas tarefas. Por que elas têm tantas tarefas? Porque não existe uma correlação de sei lá o que. Até que você finalmente chega em algo que é realmente a essência, a base desse problema, né? Então, atenção com isso. Por outro lado, desejos não é o oposto dos dores, né? A organização não vai ser o desejo da desorganização, nem sempre, né? Então, incluso o grupo anterior, tem bagunça nas filas. Então, o desejo é não ter filas organizadas? Não necessariamente. E se a gente não tiver filas? Né? Tá entendendo? O desejo é, por exemplo, perder menos tempo. Aí isso é um desejo, porque aí você não está falando da solução, exatamente. Isso. E esse negócio da árvore, vale a pena vocês pesquisarem. Isso que você falou, Léo, é muito importante, da árvore do problema, né? O cara pode se sentir desorganizado porque ele tem muita tarefa, mas pode ser porque ele não sabe a prioridade das tarefas, ou porque ele estima mal a dificuldade de fazer uma tarefa, ou porque N coisas. E se você não for a fundo nisso, você não vai resolver. Isso mesmo. José Carlos. Não, complementando o que Fernando falou logo no início, de viés de confirmação, existem vários outros vieses. Então, esse momento de entender o problema, vocês têm que conhecer ou procurar que existem vários vieses de comportamento dos indivíduos. Um deles é que as crenças, muitas vezes, não se refletem nos atos. Se você faz uma pesquisa entre os alunos, vocês querem ética na sociedade? Sim, mas quando estão no momento de fazer prova, vai e fila. Aí vocês pegam, que ética é essa? Se você quer ética para os outros e não para si, então as pessoas têm desejos, crenças, mas os atos são diferentes. Então, é preciso estar entendendo o comportamento dos indivíduos no seu dia a dia. Exatamente. Por exemplo, no ônibus, foi apontado que tem muitos vendedores ambulantes, mas no final da história, todo mundo termina comendo pipoca. Então, algo acontece aí. Mais alguém, professores? Então, passamos agora para o grupo de música e animação. Quem que vai apresentar? Sou eu, vou compartilhar. Ok. Chegou por aí. Pronto. Está aparecendo sim. Pode começar, Daniel. Tá em tela cheia? Sim. Tranquilo, tá beleza. Beleza. Certo, vamos lá.
As principais dores que a gente encontrou na nossa pesquisa foi basicamente incômodo com barulho de locais de... Sim, desculpa, a gente tá falando sobre bares e tem algumas pessoas que fizeram sobre festas em geral, mas a gente meio que fez um compilado e vai mostrar somente que tá sobre os bares, certo? Tá, então a maioria do pessoal reclamou muito do barulho no local para conversa. Alguns falam que é mal dividido ou até mesmo lotado. Não tem informações se a fila de espera no momento e como está a lotação, que é um fator importante para eles no contexto atual. Eles gostariam que a comanda fosse individual ou tivesse como pagar a conta online. E não tem acesso aos cardápios ou até mesmo se um determinado item do cardápio está disponível no momento. E aí, assim, eles não conseguem saber que tipos de drinks, comidas eles querem e podem tomar. Não tem informação sobre possíveis shows que iriam tocar nesse local. Tem dificuldade de encontrar um Uber na saída, porque às vezes é muito lotado e às vezes coincide pessoas saindo na mesma hora. E às vezes não se sente seguro para ir para locais mais abertos. E aí também entra um pouco no quesito de praças, por exemplo. E aí, outro ponto seria que, às vezes, alguns querem jogar jogos, mas não sabem que tipos de bares podem prover isso para eles. Eles não sabem, às vezes, se tem cuvê também dentro do bar. E aí, ou então se vai chegar um cuvê logo em seguida, assim que eles sentarem. Queriam saber qual é o estilo das pessoas que frequentam o local, para entender mais um pouco do público que eles iriam encontrar. E quão fácil é chegar por lá, se tem alguma parceria com um aplicativo ou algo do tipo. Reclamam também sobre que não temos informações sobre karaokês quando existem, e aí também quando existem, tem pouca rotatividade em que eles não conseguem cantar muito, e assim eles conseguem aproveitar da melhor forma possível. Certo. E aí o que deixa eles mais felizes nesses ambientes, muitos comentam que vão para lá só para confraternizar com os amigos e familiares. Outros já procuram um ambiente que tenha uma arquitetura mais marcante, tanto para tirar foto quanto para ser facilmente identificado caso eles postem uma foto naquele local. Eles gostam de bares que lançam novos conceitos também, como por exemplo, se você estiver servindo sua própria cerveja direto do barril, algo do tipo. A maioria gosta de comer petiscos de bebidas e também com promoções de cones, tipo, tanto de comidas como de bebidas também. Eles gostam quando tocam música ao vivo e também tem bandas para karaokê. Os artefatos que eles comentam é porque em alguns locais, que a gente tem uma pesquisa numa cidade mais do interior também até, que a coisa ficou mais clara lá é que muitas pessoas se incomodam muito com o dress code de como devem estar vestidas para chegar até aquele local. E aí, a maioria vai só para sentar, desopilar e conversar mesmo. Agora, outros levam mesmo até umas caixinhas de som para ouvir música quando no local não tem. E quando é aniversário de alguém, algumas pessoas levam também os bolos para poder conseguir cantar parabéns direitinho lá, tudo mais. Quem gosta de fotografia e essas coisas assim, nesse estilo, levam, por exemplo, também uma câmera. O que ficou mais evidente pra gente foi que a falta de conhecimento das músicas que tocaram no local e qual o estilo ou diversidade delas é bastante latente, o que influencia um pouco o pessoal na hora de escolher. A falta de informação sobre lotação do lugar ou fila de espera, o que acaba até mesmo, né, atualmente na pandemia, né, sendo um ponto muito importante, porque acho que pode até levar pessoas a irem ou não irem para um determinado local, sabendo se ele está lotado ou não. Falta de acesso ao que possui dentro do cardápio antes de ir, assim você consegue saber os preços, por exemplo, e até mesmo que tipo de comida é oferecida naquele estabelecimento. Se possui o cuvê, e qual seria o valor do cuvê, porque às vezes a pessoa está indo para lá, não sabe que existe cuvê, chega na porta, descobre que tem, e nem até mesmo não é tipo, o estilo de música que eles estavam pretendendo ouvir, ou alguma coisa que não seja do seu agrado também. Comandos individuais e online também ficaram bastante evidentes, porque acontece muito de ir em grandes grupos e você perder um pouco do controle da conta de quem pagou o quê, e aí isso poderia facilitar muito a vida do pessoal que comentou sobre. Tá, o que é que está sendo utilizado atualmente sobre isso? As redes sociais poderiam estar sendo utilizadas para divulgar essas informações. Muitos estabelecimentos fazem, só que às vezes são redes diferentes. Essa informação fica descentralizada, que dificulta bastante de você encontrar exatamente o que você quer. E aí, por exemplo, informações de lotação, de cardápio, e algumas coisas assim. Muitas pessoas procuram até no Maps mesmo, que às vezes tem comentários lá e fotos. Comandos individuais podiam estar sendo usadas mais em alguns locais que não tem.
E poderia também ter uma forma facilitada de ver quanto você já consumiu até o momento, sem ter que pedir o garçom quando você quiser saber a informação, né? Porque as comandas são só tipo números, geralmente. As atividades extras de karaokê, elas acontecem também, só que... Desculpa. Elas acontecem, e jogos de tabuleiro também poderiam estar sendo um pouco mais investidos, assim, em alguns locais que vai ser proposta. Pronto, para aí gambiarras que o pessoal está utilizando, para pegar informação, eles perguntam geralmente os conhecidos que já foram no lugar, ou até mesmo no Google Maps, como eu comentei. E também procuram redes sociais de pessoas que postaram fotos recentes de indo naquele local para até ver como é que ele seria exatamente. Sobre comandos individuais, a pessoa ou faz manualmente, por exemplo, vai cada um anotando o seu e no final divide a conta de acordo com o que você consumiu. Só que geralmente isso causa transtorno, né? Porque às vezes alguma pessoa ou outra acaba esquecendo de pagar um item que foi consumido. Algumas pessoas também levam as caixinhas de som, como eu falei, para locais que eles querem ouvir música, mas sabem que não tem. E microfones em locais de karaokê, eles têm baixa qualidade, o que faz que a experiência não seja tão boa. E até mesmo assim, às vezes é um karaokê para várias pessoas, o que meio que deixa bastante a desejar nesse quesito, porque a pessoa não tem a experiência que poderia ser a melhor possível. O contexto da gente é um contexto regional, porque foi onde fizemos a pesquisa, mas a gente acredita que pode ser estendido para o nacional. E é isso. Obrigado, Daniel. Abrimos agora para comentários, sugestões, perguntas. Eu queria comentar uma coisa, é que a gente pesquisou algumas coisas mais também, sendo que a gente teve que cortar na hora da apresentação. A gente fez uma pesquisa sobre problemas no ensino de música, da maneira que as pessoas aprendem a tocar instrumentos novos. E a gente também entrevistou músicos, cantores, artistas no geral, para entender as dores deles. E muito envolve dificuldade de fazer show, porque precisa de muito contato para você conseguir um show em um bar, um restaurante. E também eles falaram que para fazer show online não é a mesma coisa, porque eles não têm esse contato com o público. Era mais isso que eu queria comentar, né? Só complementando um pouquinho o que Adriano falou, a gente fez essa pesquisa mais exploratória, né, um campo um pouco mais aberto, e a gente decidiu em grupo que a gente ia, após essa pesquisa, focar mais nesses ambientes de bares, restaurantes e festas. Ok. Mais alguém? Abrimos agora para comentário dos professores. Fernando. Pessoal, parabéns aí pelo trabalho, tá? É interessante o que vocês trouxeram, mas aí eu vou deixar, não quero ser repetitivo, mas acho que vale a pena reforçar. Tentem focar no problema. Assim, tive a impressão de que algumas das coisas que vocês colocaram estão relacionadas, talvez, a uma possível solução que vocês querem colocar. Por exemplo, eu entendo que essa coisa de, sei lá, os tempos mudam, né? Mas eu estou, sei lá, pega 20 anos para trás, eu estava, sei lá, fazendo essa jornada aí, talvez essa sua persona. E a gente se virava, assim, não tinha informação perfeita do que era o cardápio, mas a gente sabia mais ou menos o que cada lugar tinha ou não tinha. E eu penso que hoje em dia você pode não ter aquilo tudo formatado como padrão na internet, mas você consegue encontrar muita coisa sobre o que tem no lugar, o que não vai ter, qual é a programação, se tem e se não tem. Não, talvez não de uma forma apurada como vocês gostariam, quer dizer, como as pessoas que vocês entrevistaram gostariam. Mas aí eu queria provocar para vocês a reflexão. Será que isso é mesmo um problema? Será que as pessoas deixam de ter o comportamento desejado por causa dessas questões?
Será que resolver essas dores, esses desejos, vai impulsionar, vamos dizer assim, vai mudar o comportamento, as pessoas vão passar a ir mais, ou vão se sentir mais satisfeitas mesmo? Ou será que isso é um desejo ali de um grupo pequeno, que talvez tenha uma tendência, e assim, a ideia aqui não é, as escolhas são de vocês, o problema quem escolhe é vocês, a solução, o caminho que vocês vão trilhar é vocês. A única coisa que a gente coloca aqui é que tem um caminho e que as decisões de vocês sejam de acordo com as evidências que vocês vão achando. Claro, dependendo de por onde vocês forem procurar, vocês vão achar um caminho ou outro de resposta. Então, eu coloco assim para vocês tentarem um pouco mais a fundo e tentarem ver se é isso mesmo, se é nessa linha aí de que tem. Até porque isso já apareceu um pouco antes. Então, questionem mesmo isso aí, vejam se isso não está casado aí um pouco com aquilo que a gente quer enxergar, certo? Mas acho que o caminho é esse. Vocês estão indo atrás, estão correndo. É sempre atrás de mergulhar nos dados e ir atrás das possíveis causas mesmo, sabe? Mas parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Fernando. Professor Gerber. Rapidinho, 3 coisas. Uma, a mesma coisa que eu disse para o primeiro grupo, se vocês fizeram entrevista ou rodaram algum questionário com os problemas que vocês já identificaram aí, para saber o que é mais prioritário para as pessoas, se não fizeram, façam. Se fizeram, coloquem da próxima apresentação. 2, como vocês são numerosos, aliás, em geral, os grupos, vocês podem, gente, para nessa fase inicial ganhar tempo, isso eu estou falando vale para todo mundo, separar o grupo em 2 ou 3 e cada um vai um pouco mais fundo em alguma pista que vocês estão entendendo aí de oportunidade. E isso vai fazer vocês ganharem tempo, porque vocês vão um pouco mais fundo nas observações. No caso de vocês, o que eu achei, quer dizer, um bom trabalho, parabéns, mas achei que está muito amplo ainda as possibilidades, cobre muita coisa do transporte ao não sei o quê, ao cara que leva o som. Então, vocês vão ter que escolher aí o que pareceu em função do que as pessoas disseram, as pistas mais, aquilo que bate mais fundo nas pessoas, que é um problema real, que aí eu estou fazendo minhas palavras de Fernando, às vezes esse negócio de informação pode não ser uma coisa que envolve as pessoas, elas não vão mudar o comportamento delas por causa disso. Se elas não vão mudar, esse problema não é tão relevante assim. Então, eu escolheria e iria mais fundo, talvez separando o grupo, para depois vocês trazerem, vocês podem até trazer, olha, a gente encontrou essas 2 alternativas, a gente tem essas evidências de que isso é relevante. E aí a gente ajuda vocês aqui fazendo perguntas. E, por fim, esse negócio de lugar para sair, para se divertir, é um tema ultra batido, certo? Eu só estou aqui fazendo minha provocação, porque a gente está há anos vendo isso, a gente sempre vê que esse tipo de coisa volta. Então, vê o que é que já existe, que é uma coisa que a gente vai ver mais na frente, mas você já pode começar a enxergar as soluções que existem. Por exemplo, vocês me falaram do ensino de música, isso provavelmente é um negócio mais de nicho, você tem mais uma chance de encontrar alguma coisa que ninguém ainda pensou do que talvez esse negócio mais geral de eu quero saber para onde eu vou sair, para que bar eu vou sair. E eu, por último, vou fazer só uma provocação aqui, que é o seguinte, gente, estamos em tempos de pandemia, vamos ainda continuar, pelo menos mais aí, uma parte significativa desse ano, nessa lógica, em que medida a pandemia e as mudanças trazidas pela pandemia podem influenciar esse tema que vocês estão estudando, porque aí vocês podem ter uma solução, porque, por exemplo, hoje dizer, eu estou no meio da pandemia, para que bar eu vou sair, o que é que muda essa questão em função dessa nova variável? Então, pode ser que vocês, a partir daí, enxerguem as coisas de um ângulo que permita que você tenha uma solução diferente, entendeu? Isso vale a mesma coisa para os meninos que estão falando de saúde mental e produtividade, tem claramente uma influência da questão da pandemia aí, e isso pode ser interessante, entendeu? Então, a pandemia, se deixem contaminar, no bom sentido,
por esse problema que a gente está vivenciando aí, porque ele pode permitir aí soluções novas em problemas antigos, entendeu? Zé? Não, adicionando ao que já foi comentado, para que eles observem nesse futuro questionário que vão fazer a questão geracional, porque tem gente que vai para bares e restaurantes, se incomoda com barulho, tem gente que não se incomoda. Ou seja, existe uma percepção geracional distinta, então é importante captar essas nuances do lado do consumidor. E complementando o que Zé está dizendo, é o seguinte, gente, não quer dizer que você tem que encontrar um problema necessariamente que é para todo mundo. Você pode ter um nicho. Você pode dizer, olha, eu estou fazendo um negócio que é para gente da terceira idade, ou que é para adolescente, ou que é para mulheres. Esses recortes são importantes para você encontrar um problema que é realmente mais relevante para aquele público-alvo. Isso. Bom, não sei, eu queria fazer uma recomendação novamente para todos os grupos que apresentaram. Quanto mais detalhes e quanto mais você se aprofunda em uma determinada temática, aqui a nossa equipe de professores mais vai lhe ajudar, né? Quando você traz diversas observações, lembrando, é um primeiro passo, né? Mas já com olho na próxima quest, a gente já vai começar a aprofundar mais. E na medida que você aprofunda, aqui a gente pode ajudar a direcionar muito melhor os projetos, né? Porque aqui a gente fica falando em nível muito genérico, né? De tudo que foi apresentado aqui. Então, importante, quando se reunir com seu grupo, já começar a direcionar para aquilo que você quer ou para aquilo que indique que uma preferência dos usuários, do seu público-alvo. Beleza. Mais alguém queria comentar algo ou não? Eu queria falar um pouco do que o professor Geber falou. Ele disse que achava que estava muito amplo. A gente acreditou que essa era a ideia dessa quest, expandir, por causa do Double Diamond que vocês falaram. A gente está nessa área de expansão. E a gente já fez o que o senhor falou, de dividir os grupos. Por isso que acabou tão amplo. A gente fez, 5, 6 subgrupos dentro do grupo da gente e foi pesquisar livremente cada subgrupo de vários temas. Teve... Essa daí já está até reduzida. A gente tinha um grupo para bares e restaurantes, tinha um grupo para karaokê, tinha um grupo para plataformas virtuais de escutar música de Spotify, YouTube, etc. Tinha outro grupo para plataformas virtuais voltado mais para os criadores de Twitch, produtores de música. Então, talvez, não sei se foi um engano da gente, já que a gente expandiu tanto, já que vocês não gostaram, mas essa era a ideia que a gente tinha quando a gente foi fazer essa quest. Adriano, aqui a gente normalmente não vai gostar de nada e vai se contradizer com os outros professores. Mas aqui, quem tem que gostar mesmo, esse é o usuário final, né? Se nós gostamos ou não é irrelevante, né? Isso. E não é questão de gostar ou não gostar, a questão é trazer um contraponto. Talvez, como o tempo o tempo é curto, a gente talvez foque em pontos de melhoria ou de coisas para vocês refletirem. Não quer dizer que o que vocês tenham feito não foi bom, não. Mas, assim, sugestão, deixa mais claro que vocês fizeram essa divisão, não sei se passou batido por mim, mas é legal, destaquem os pontos, entendeu? E a gente tem totalmente consciência de que esse é um processo de aprendizagem. Então, está numa curva que, ao longo do tempo, só vai melhorar, vamos dizer, a forma como vocês vão vender as ideias que vocês estão pegando, ou vão até defender melhor, vamos dizer, vender melhor as escolhas de vocês. Tá? Esse é um processo de construção, então não fiquem, não saiam daqui que, poxa, trabalhamos pra caramba, os caras só jogaram pedra na gente. Não. A ideia da gente aqui é levá-los à reflexão, mas vocês são livres para seguir o caminho que vocês querem. A gente talvez, às vezes, traga um pouco daquela consciência de você está indo por aqui mesmo e está ignorando esses sinais, é isso mesmo que você quer? Se vocês quiserem ir, massa, mas
Não vejam esses comentários como comentários dizendo que o trabalho de vocês não valeu a pena, que foi ruim. Pelo contrário, vocês só estão chegando nesse ponto de terem esses olhares para levá-los à reflexão, porque vocês foram atrás, coletaram evidências, geraram dados, e por isso que a gente está aqui, tá? Mas, então, não saia com esse sentimento de que ninguém está gostando, não. Ele está gostando. Ele está só provocando. Por quê? Porque a gente se importa com vocês e quer que vocês consigam, talvez, ir o mais longe possível com todo esse esforço que vocês estão fazendo. Tudo bem? Tudo bem. Próximo grupo, saúde mental nas redes. Quem que vai apresentar? Sou eu. Quando quiser, pode começar. Tá bom, só a Laís vai colocar a apresentação, aí eu começo. Vocês estão conseguindo ver? Ah, massa. Sim. O nosso grupo ficou responsável por esse tema, saúde mental nas redes, e a gente procurou soluções, né, procurou as dores, quais são os problemas das pessoas em relação a essa temática. E aí a gente foi definir a temática pesquisando quais são as dores, fatos e eventos que incomodam as pessoas. O que a gente percebeu e tentou deixar mais restrito são as condições de saúde pré-existentes que podem ser aumentadas ou desenvolvidas com contato prolongado com as redes sociais. Pessoas que já têm a tendência a ter ansiedade ou que já têm esses problemas que são mais afetadas por isso, pelas dores que a gente vai falar mais um pouquinho adiante. Pessoas que já têm a saúde mental ou já estão em processo de tratamento e têm isso mais equilibrado, talvez não sejam tão afetadas quanto as outras que a gente está buscando focar, que são essas que já têm as condições de saúde pré-existentes. Quais são as dores? Postagens que não estão de acordo com a temática ou regra do grupo, as ideias de cancelamento e posts ou comentários ofensivos contra essas pessoas, a falta de apoio e de suporte, inclusive profissional. A gente percebe que há uma grande demanda de pessoas e páginas querendo ajudar com frases motivacionais e tudo mais, mas que não tem realmente um embasamento profissional para isso. A pressão de mostrar uma vida perfeita, e isso acaba afetando, esse seria um problema mais amplo, que acaba afetando, inclusive, as outras pessoas que são tidas que não têm tantos problemas assim, psicológicos, ou nessa ideia, mas que isso também é um problema assim, geral, porque as pessoas sempre têm essa ideia de mostrar o que tem e o que faz, mas tudo de forma perfeita, não muitas vezes, de fato, a realidade. A busca de aceitação em grupos de diversos nichos. Então, as pessoas sempre buscam estar sendo aceitas e fazendo coisas que muito provavelmente elas não fariam se estivesse fora do ambiente virtual, mas por elas quererem ser aceitas. E aí segue para esse tipo de comparação e mimetização de comportamentos com perfis em destaque. Muitas vezes para ganhar seguidores, para ganhar likes, para ganhar algum tipo de visualização ou de prestígio. O discurso de cancelamento das redes, isso aí reforça as postagens que não estão de acordo com a temática e a regra. A globalização dos anseios de pertencimento, né? Essa ideia de, tenho que consumir, tenho que ter, porque tal blogueira tem, porque tal pessoa tem, e isso acaba gerando esse padrão de vida perfeito. E aí, mas quais são os desejos dessas pessoas? Porque elas buscam por isso, né? Que elas procuram nessa rede. Pode passar. Elas buscam escuta, e elas encontram lá, por isso que elas continuam nesses ambientes, e sempre em busca disso. Escuta, diversão e entretenimento, ajuda financeira, que muitas vezes é ou para vender algo, ou também conselhos sobre isso. E conseguir conselhos, né? E esse conseguir conselhos é de forma mais geral, sobre assuntos da vida e tudo mais. Aí, quais são os desejos? Representatividade, essas pessoas buscam representatividade e reforçar os seus pontos de vista na rede. Outras preferem o anonimato, por ter a opção de se manter em anônimo e aí compartilhar suas ideias, perfis que podem se manter em anônimo
fazer tipo, buscas e procurar por pessoas, mas sem ser reconhecido. Interesses em comum, buscam pessoas que tenham interesses em comum e que reafirmem suas ideias. E formação de comunidades e relacionamentos. As pessoas tipo, conseguem ter relacionamento com outras através da internet, porque é facilitado pela rede social. Os artefatos que elas utilizam para essas situações são tablets, notebooks, smartphones e computadores. E os discursos que elas utilizam para permanecer nisso, mesmo que causem alguns problemas, são porque assistir tal pessoa levanta o meu astral. Então, eu posso passar horas na internet, mas eu posso esquecer a minha vida e, enfim. Eu tenho que checar minhas notificações para acordar bem. Isso acaba no ciclo vicioso e aqui as pessoas deixam de fazer outras coisas que são importantes também para elas. Não tenho mais nada para fazer, então eu vou ficar aqui mexendo só na minha rede social e que muitas pessoas não percebem que um dia a conta chega, né? Esses problemas já às vezes vão juntando. O uso das redes sociais para trabalho e para estudo. Então, por isso eu fico o dia inteiro, porque eu só estou usando para estudar ou para trabalhar. Eu uso a rede social X por me aproximar dos meus parentes que moram longe. Então, isso também é uma facilidade que a rede propõe. E aí, de oportunidades, né, dentro desse contexto, a gente foi observando que o que incomoda mais os usuários de redes sociais é essa dependência, essa pressão em mostrar a vida perfeita, idealizada, e toda essa pressão vai gerando um aumento até o desenvolvimento de sofrimentos mentais. Não passou. Tudo bem, Laís? Caiu, foi? Acho que foi. Alguém do grupo que gostaria de continuar? Pronto. Aí eu vou continuar por enquanto sem o slide, pode ser? O computador travou, aparentemente. Alô? Voltei? Voltou. Pronto. Voltou. O PC travou, então, rapidinho. Então, ao utilizar as redes sociais, eu vou falar o que incomoda mais, né? Aí é toda essa dependência, pressão, que de mostrar a vida perfeita, gerando o aumento até o desenvolvimento de um sofrimento mental. E aí, ao utilizar as redes, os usuários procuram e desejam representatividade e cada vez mais encontrar pessoas, grupos ou ambientes que os acolham. Mas hoje o que é que existe para promover uma boa saúde mental das pessoas, né? E muitas vezes elas não sabem ou não utilizam tanto. Por exemplo, no Instagram dá para monitorar o tempo gasto. No próprio Instagram, e nem muitos sabem. O modo não perturbe dos celulares, que às vezes o pessoal só usa quando vai dormir ou coisa assim, e não usa em outros momentos. Notificação de tempo de usuário de uso diário, que é até algo que tem nativo no Android agora. Divulgação dos canais existentes de ajuda de natureza psicoterapêutica. No caso, existem vários canais com a ajuda de psicólogos para superar relacionamento, para aceitação, ou coisas desse tipo, e muitas vezes não são tão divulgados. E tornar as instituições sociais mais atuantes nas redes sociais. De gambiarras que temos, que no caso, o que é que os usuários fazem hoje para tentar promover essa saúde mental, ou como eu falo, artifício urgente para problemas emergentes, né? Eles usam perfis de divulgação de conteúdo. Quem nunca está ali no Instagram, de repente vê uma mensagem, sei lá, de Kaito Maia, dizendo, sai da rede social, vai ler um livro, ou coisa desse tipo. E vendas de serviços, lives e videochamadas para estar sempre em conexão com outras pessoas, né? Visto o momento agora que estamos.
moderação e filtragem pelos perfis administradores, que no caso junta com denúncias e até filtragem de usuários, quando acontece de você entrar em um grupo e ver se você está junto com a cultura daquele grupo, se você não é o hater, tentando evitar haters naquela comunidade, né? Aplicativos de controle de tempo em redes sociais e plugins de navegador de filtragem de conteúdo a partir de palavras-chave. E aí o impacto disso, né? Se for parar para analisar, são as pessoas que usam redes sociais, certo? Então, isso é uma escala global. E só analisando o Facebook, a gente tem em torno de 2,8 bilhões de usuários espalhados pelo mundo. Então, seria mais ou menos um impacto que a gente teria, ou até mais, né, na verdade. Mas, trazendo números, o Facebook está aí, 2,8 bilhões de usuários espalhados pelo mundo. Então, é isso. Obrigado. Perguntas? Obrigado, meninas. Galera, vamos fazer comentários, sugestões, perguntas. Eu tenho. Vamos Oi. lá. Estão conseguindo me escutar? Ah, sim. Sim. Vai, Genô. Assim, uma sugestão que eu tenho é porque, assim, quando eu olho para essa questão das redes sociais, eu creio que seja muito interessante a gente... Eu sei que quando a gente fala de rede social, em outro grupo, né, foi falado muito no transporte público, o usuário e a pessoa que oferece. Mas eu acho muito interessante ter esse enfoque nos usuários, né, porque se a gente parar para perceber, as redes sociais, elas existiram, elas foram criadas por empresas, mas muitos dos impactos, né, grande parte das coisas que acontecem na rede social e que vão, né, que impactam até mesmo a nossa realidade aqui, elas foram fruto de ação voluntária, né, de uma ação a partir daquelas pessoas que decidiram deliberadamente se cadastrar, fazer um login e, sei lá, criar uma página de alguma coisa, ajudar um ao outro, até mesmo atrapalhar a vida da outra pessoa, cancelar as pessoas, hoje as pessoas se juntam para isso. E eu tô falando isso porque, tipo assim, essa questão dos efeitos nocivos das redes sociais, ela é uma coisa que já tem sido falada há muito tempo, né, mas eu acho que hoje as pessoas têm falado mais, mas eu vi um tweet, por sinal, falando, criticando um pouco essa fala, por exemplo, a pessoa estava falando, o Twitter é um local tóxico, né, mas o autor desse tweet, ele destacava o fato de que muitas vezes você tem o poder de decisão, né, de deliberar o que você vê, o que você consome, né? É claro que eu sei que isso depende muito de cada rede social. Por exemplo, eu poderia citar outro exemplo, que é o do LinkedIn, né? Que eu acho que é uma rede social que também pode ser um pouco nociva, e eu não sei como a pessoa poderia fazer um processo de filtragem ali, né? Mas, assim, resumindo, o poder do usuário, né? O poder que você pode dar a ele para ele fazer bem para ele mesmo. Obrigado. Obrigado, Agenor. Mais alguém? Zé? Não, eu primeiro gostaria de parabenizar a Laís e a equipe, slides muito interessantes, bonitos de ver e bem objetivos, e de um tema que é absolutamente moderno e contemporâneo. E o que eu observei é que não foi tocado uma questão que tem surgido muito na literatura, que é a preocupação com a privacidade dos dados das pessoas. Ou seja, aí eu me pergunto, será que isso é uma preocupação somente de uma geração? Ou porque a geração de vocês muitas vezes abraça e tem abraçado as redes, é um fenômeno da geração de vocês, mas a minha geração e o que eu tenho lido tem estado muito preocupada com essa questão da privacidade, inclusive
tem livros como The Age of Surveillance Capitalism, ou seja, a era do capitalismo de vigilância, como se essas big tech companies estivessem nos vigiando a todo momento. E isso não passa ou não passou pelas preocupações de vocês, jovens, mais jovens. E aí eu queria saber se vocês têm alguma reflexão sobre isso ou terão nessa temática. Sim, tinha focado mais na Pode questão falar, da saúde mental das pessoas. A gente não focou muito nessa questão de privacidade, não. Mas poderia ser alguma coisa para a gente realmente dar uma olhadinha. Porque eu acho que o caminho interessante que a gente está seguindo é, tipo, a gente está ampliando aí, vendo, mas a gente sabe também que, não vou virar para o usuário dizer assim, acabou, não use mais rede social, né? Não é assim, e sim, tipo, o aprender a conviver com aquilo. Então, como manter uma boa saúde mental, tendo todas essas redes sociais, que é algo que não dá para simplesmente vou sair de tudo, sabe? Então, acho que o afunilamento que a gente está seguindo é muito nesse sentido, está analisando tudo que existe, tudo que é feito ou não, e ir para esse caminho de como nós, né, até mesmo nossa geração, podemos ter essa boa saúde mental ainda utilizando as redes sociais. Como utilizar as redes sociais de forma saudável? Então, eu acho que é muito nesse caminho que a gente vai indo. Então, tipo, claro que vai vir todas essas discussões da parte de segurança, né? Porque muitos dados estão sendo gerados ali. Tem gente se utilizando desse anonimato da internet para estar xingando todo mundo, né? Tem todos esses problemas, né? Sendo que o foco é saúde mental dos usuários. Eu sei que esses haters tudinho acabam provocando, né, uma má saúde mental da gente quando a gente olha assim e diz, meu Deus do céu, eita, desculpa. Mas acho que o foco é como vou tratar as pessoas que estão utilizando as redes, sabe? Zé, tu queria dar uma tréplica aí? Não, eu acho que tem um conjunto de literatura bastante crescente, emergente, de preocupações muito grandes com essa questão da privacidade, preocupações mentais mesmo, pessoas que querem preservar a sua identidade, as suas características, mas mas morrem de medo de ver ou perceber se algum dado for revelado, e isso, aparentemente, para vocês, não parece ser uma grande questão, mas para uma geração mais antiga, isso é uma questão chave, é uma questão central, e que está eliminando, por exemplo, o número de participantes de redes como o Facebook, por exemplo. Eu estou cansado de ver gente abandonando porque não confia mais nessa rede e está partindo para outras, assim como o WhatsApp, muita gente migrando do WhatsApp porque as condições de sigilo estão sendo modificadas. Então, tem uma perturbação mental acontecendo, mas, aparentemente, pelo depoimento de vocês, não está preocupando a geração de vocês, não. Professor Geber. Vê só, duas coisas rápidas. Uma é, vocês chegaram a ver um documentário que chama O Dilema da Rede. Se não viram, eu acho que é legal vocês verem. Beleza. O segundo, veja bem, eu acho, embora eu concorde com o Zé e eu tenho estudado muito essa questão da privacidade, da ética, e que é um problema importante e que pode ter uma correlação com algumas questões de estresse aí sobre o que tem mil nas redes. Eu entendo que o afunilamento que vocês fizeram faz sentido, entendeu? Se você já tem suficientemente problemas
mentais outros, eu acho que é beleza. Agora, claro, nessa fase que a gente está, a gente manter sempre a cabeça aberta para o que pode aparecer nas observações, e isso é sempre legal. E nesse sentido, eu vou ampliar para uma outra coisa, embora eu acho que assim está muito boa a apresentação de vocês, como o Zé falou, os slides e tudo. Mas assim, tem o problema do indivíduo. Eu, como indivíduo, como o clássico problema, inclusive relatado nesse documentário, dessa idealização do que é que eu devo ser e que eu fico me cobrando e me sentindo mal porque eu não sou aquela pessoa tão bonita, tão não sei o que, ou tão rico, ou tão não sei o que mais lá que eu vejo na rede. Isso é um problema. Mas existe um outro problema que eu acho que é de saúde mental, mas que é muito mais do ambiente, que tem a ver com os haters, como vocês falaram, que é todas essas polarizações. A gente não imaginou, a gente que refletiu sobre essas questões das redes 20 anos atrás, ninguém conseguiu antever que a internet ia fazer a sociedade ficar mais intolerante à opinião e à diversidade. Isso também é um problema que eu imagino que está no radar de vocês. Eu só faço o alerta que não percam isso do radar, porque eu acho que tem pelo menos 2 ou 3 caminhos dentro do que vocês estão já, do funil que vocês já escolheram, que podem ser relevantes. Vão fundo em cada um deles antes de descartar. Essa é a mensagem. Não, nesse espírito de GBI, existe uma literatura que vem da França, dos sociólogos franceses, e eu gosto muito de citar o professor Bernard Lahire, que tem um livro chamado A Cultura do Indivíduo, ou seja, ele coloca que existe uma dissonância cultural entre aquilo que o indivíduo pensa que é e aquilo que as redes, as comunidades dele acham que ele é. Então, nesse sentido, tem muita questão perpassando esse debate, e seria interessante vocês investigarem um pouco essas discussões que estão no âmbito da antropologia, da sociologia, para ver se isso é realmente problema ou simplesmente receio de uma geração que está aí, que é diferente da de vocês. Pronto, pessoal. Eu acho que já está na hora de irmos para outra sala. Não sei como que a gente faz. É o grupo que vai vir ou nós que temos que ir para a sala lá? Nós já estamos no grupo inicial, né? Eles vêm para cá. Eu acho que depois era até interessante a gente ver se era bom ter uma sala 1, uma sala 2 e a sala geral. Mas se a gente vê depois.